Graça e paz, igreja, amém? Amém! Glória a Jesus! Segunda noite de festa, do nosso aniversário de 10 anos da Igreja Batista Ebenezer do Jardim Floresta. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Quem aqui já ouviu a voz de Deus nessa noite? Mas tenha certeza que Deus tem ainda mais a falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos muito felizes, muito alegres, porque nós estamos recebendo aqui como preletor da segunda noite o pastor da Igreja Batista Ebenezer da Asa Sul, Plano Piloto, professor emérito do Instituto Teológico Batista Ebenezer, trabalhando aqui na formação de obreiros, glória a Deus, aleluia. E desde já, com muita alegria, já quero chamá-lo aqui, pastor José de Arimateia. Vamos receber ele com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar por ele? Vamos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus? Vamos orar pelo pastor José de Arimateia, sempre suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, com alegria nós recebemos o Teu Filho, Senhor, nessa noite, que, Pai, aceitou este convite para ministrar a palavra, nos ministrar nessa noite. Que a Tua presença flua nesse lugar, que o Senhor fale conosco, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Pai, fala o que nós precisamos ouvir, porque os seus servos ouvem, Pai, a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Quero cumprimentar a Deus com a gloriosa paz de Jesus. Quero, antes de iniciar a ministração da palavra, agradecer o gozo convite, casal pastoral, Deus. Deus continue usando e abençoando vocês. Ter a dignidade de até 10 anos, mesmo eu estive aqui anteriormente, então, 10 anos sem desfrutar da comunhão. O fato de estarmos ali no plano não nos torna melhor que ninguém. Por acaso sou pastor, eu sou dono de igreja, estou pastor, mas fazemos parte de um só rebanho, de uma só estrutura de igreja. E independente da denominação, ouça aí o termo que eu vou te dizer. Quando você faz parte de um corpo, é necessário que haja comunicação para que se tenha vida. Então vocês não perderam nada por não ter vindo ministrar aqui antes, mas eu perdi por não ter comunhão com vocês, porque ó pão bom e agradável é aos irmãos. Vivam em mim. Desfrute da comunhão. Estou acompanhado do evangelista Alain, que é lá da nossa igreja. Esposa de Cristiano, não se prega bem ali, que é bem, prega melhor que eu, viu? Ele aprendeu que ali fica mais fácil. Queria estar mais cedo aqui, eu estou com um compromisso amanhã para ministrar um acampamento para a família, e desde antes que eu estou meditando na proposta do Deus que me foi entregue para ministrar. É bom a gente estudar, se preparar para estar diante daqueles que vão receber. Hoje à tarde eu gastei um tempo, depois que eu fechei a administração próximo do meio-dia, o período da tarde, sabendo do tema, eu já estava com a ministração no coração. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4, do verso de número 21 ao verso de número 24. Eu acho que conheço esse público. Já vi em algum lugar. Coisa boa. Quando foi feito esse modelo de público, o nome da pessoa que realizou o primeiro foi ali para a pessoa que chama-se Jonathan. Foi um presente valioso para o ministério. Nós tínhamos igualzinho esse também, e aí o pessoal e a modernidade, acabou que a gente cedeu isso daí há uns 2 anos, trocamos, né?
Mas eu gosto, particularmente, porque eu acho muito bonito esse estilo de culto. Gosto. Vamos lá. 10 anos de muita adoração. Evangelho de João, capítulo 4, verso número 21 ao 24, vai dizer: Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, eu quero me ater a este texto e pensar acerca deste texto junto com vocês. Às vezes, quando a gente pega um tema, e é um tema que está sendo amplamente ministrado nas EBNES durante todo o ano de 2023, o tema é a adoração. E o texto que está inserido dentro deste tema, ele fala muito às nossas vidas. Para algumas pessoas, não faz diferença quando lê o texto sagrado no contexto que passa-se no capítulo 4 do Evangelho de João, e entender o porquê do monte, quando ela fala do monte, quando ela fala de Jerusalém. O que isso tem a ver conosco? Eu gostaria de dizer para você tudo, porque nós vivemos dentro de um sistema chamado tradição. Quem aqui foi criado no sistema de uma tradição católica? Faz assim com a mão. Temos algum católico aqui nessa noite? Se tiver, faz assim com a mão. Temos a ver. Quando você é criado num dogma religioso, você tem por santo os preceitos que te são ensinados. Você que nasceu numa evangélica, você não vai entender Maria, você não vai entender o que é fazer uma novena. Você que nasceu numa evangélica não vai entender os preceitos do Espiritismo, porque você não caminhou mais. Agora, diferente do que muita gente pensa, não, porque naquela religião é do diabo, eu não gosto, isso é do outro. Existe uma coisa chamada tradição, existe uma coisa chamada obediência. Eu estou até fugindo do que eu escrevi, porque Deus está me dando uma direção para ministrar. Então, quando você pega alguém que está comprometido com aquela religião, que é uma tradição que ele incorporou para a sua maneira de viver, até mesmo sendo espírito, se ele vai fazer um trabalho, ele se abstém de intimidade sexual, ele se abstém de bebida, ele se abstém dos que estão nos quartos trancados. É interessante, a gente critica a tradição dos outros e condena todo o contexto, porque nós somos ignorantes acerca de algumas coisas. E o mais terrível é que às vezes nós pegamos uma visão extremamente religiosa e pensamos que é aquela visão que serve para tudo. E este diálogo que está acontecendo dentro deste contexto, nós temos uma mulher que tem um conhecimento e ela está questionando a Jesus acerca deste questionamento. Ela está falando do monte. Alguém por acaso sabe qual é o monte que ela está dizendo? Ela está falando do Monte Gerizim. E o que é que tem a ver o Monte Gerizim? O que é que tem a ver Jerusalém? Aí você tem que parar e começar a estudar a Bíblia. Aí você vai entender que lá no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 27, existe o Monte Gerizim, existe o Monte Ebal. No Monte Gerizim, que é conhecido como o Monte da Bênção, 6 tribos subiram e ficaram mais tarde neste monte. E de lá foi proferido palavras de bênção. Quantos já leram aqui o livro do Deuteronômio? Quantos já conhecem as bênçãos e as maldições? 6 tribos estão no monte de Gerizim. 6 tribos estão no monte de Ebal. Os levitas estão no meio. Essa mulher está se referindo a este monte. Esta mulher ela está se referindo que Abraão, Isaac, Jacó, até José peregrinaram, inclusive Moisés, que é um tipo de Cristo,
peregrinaram deste monte, prestaram culto e elevaram, elegiram o altar de adoração. Como é que agora eu digo que aquele lugar não é um lugar santo? Vocês conseguem entender a dimensão desse lugar? E aí essa mulher vai dizer para ele: mestre, é aqui ou é lá em Jerusalém? Agora vamos parar e pensar na resposta de Jesus. Se ele diz que é em Jerusalém, já havia uma inimizade entre judeus e samaritanos, não havia comunhão. E uma das dificuldades que tinha era o sistema religioso judaizante. Para o judeu, o único lugar de adoração que seria Jerusalém. Não tem conversa, não tem outro lugar a não ser Jerusalém. Para esta mulher que tem uma vida torta, ela é carne torta, mas ela conhece da verdade. E ela está suscitando questionamentos dos quais, se Jesus afirma que o lugar da adoração é Jerusalém, o seu povo, toda aquela cidade de Samaria, não estaria apta para a salvação. Quantas vezes o problema religioso tem sido impedimento para que pessoas conheçam a verdade acerca do reino de Deus. Comecei ministrando esta noite, você não conhece o sistema de qualquer igreja, mas normalmente nós somos tomados pelo espírito da religiosidade e queremos criticar, condenar, dizer o que é e o que não é. Jesus está falando com uma mulher, primeiro, não é comum. É necessário, quando você pegar o capítulo 4 e for pensar acerca da adoração, é necessário entender as entrelinhas do que está registrado na Escritura Sagrada. João 4,4 vai dizer: era necessário passar por Samaria. Para o judeu, ele preferia passar por outros montes, fazer uma jornada muito mais distante do que passar por Samaria. Boa paz. É desafio. Agora Jesus está em Samaria e ele está conversando com uma mulher. Se naquela época já não era permitido a comunicação entre judeu e samaritano, e o homem normalmente se comunica com o homem, não se dirige a palavra à mulher. Agora ele está conversando com a mulher, ele está abordando um tema que tem um caráter e um cunho religioso. Talvez se os dois observarem os jornais, as mídias, há um destaque aí falando de um jogador de futebol famoso que o pessoal está pedindo que ele seja açoitado, receba pelo menos 45 chibatadas, porque ele simplesmente beijou uma moça. Ele não é casado com ela, ele não é família dela, ele não é pai, ele não é irmão, ele não é primo, não é tio, isso é o crime. E nós estamos falando 2023, agora imagina mais de 2000 anos atrás. Para pensar o contexto. Mas era necessário passar por Samaria. Na cabeça daquela mulher, há 128 anos antes de Cristo, o templo que havia naquele monte, o altar que havia naquele monte, um rei dos Macabeus subiu para o seu exército e destruiu o templo. Talvez você não saiba disso, mas 128 anos antes de Cristo, o rei dos Macabeus se levantou e destruiu aquele templo. Então entenda uma coisa, havia uma tradição de se adorar naquele lugar. Mesmo com a destruição do templo e do altar, os samaritanos subiam ao Monte Gerizim e prestavam adoração no Monte Gerizim. Algumas pessoas não gostariam de entrar numa igreja que não tenha porta, que não tenha janela, que não tenha cadeira, que não tenha um som gostoso, que não tenha um ar-condicionado. Algumas pessoas não vão num lugar que tem um aspecto de abandonado, de ruína, mas aquele povo tinha um compromisso com a adoração, eles subiam aquele monte em adoração a Deus.
Agora, Jesus se encontra diante de um paradigma no qual ele precisa ter muita sabedoria para poder fazer essa resposta. Se ele diz, pode ser em Jerusalém, como é que ele sustentaria essa fala diante de Deus? Se ele diz, é Jerusalém, como é que ele ganharia aquela cidade desprezando a tradição da cidade? Já lhe parou para pensar sobre isso? Tem gente que quer criar um modelo de adoração, pastor, isso. Não, sentado assim, não, pastor, não vai desse jeito aí, não. É com a cara no pó, tem que ser a face no chão, pastor. Com essa roupinha, não, pastor, com essa roupa, não, pastor, essa roupa aí está muito moderna. E esse cabelo, não. O que é que isso tem a ver com a adoração? Pelo amor de Deus, me ajuda. Tradição. Eu mesmo esteve uma vez que eu estive no Chile, a primeira vez que fui ao Chile, e eu estava andando em Santiago, bem na capital do centro do país, na capital do país, melhor dizer, próximo ali ao Castelo do Belém, no Caio Roma, no hotel que estava quase de frente de uma lista do palácio. E de repente eu saio no final da tarde, estou andando e de repente eu vejo um monte de mulheres vestidas de preto. Mas era uma congregação muito maior do que essa que está. Umas 300, 400 pessoas. E eu assustei com aquela turma que estava andando toda de preto. E era uma procissão. Eu, curioso, me aproximei. Eu gosto de mergulhar na cultura. E aí eu comecei a entender que são católicos, usam preto, eles consideram os católicos brasileiros desviados. Eu parei para pensar, mas gente, como é que pode? Vocês são católicos, apostólicos? Não sei. Se é Brasil, não, Brasil, católico brasileiro desviado. Dificilmente a gente vê uma igreja evangélica indo para a rua com todos os seus fiéis, desfilando na rua em defesa da fé. Eu estava ali, estava vendo uma multidão de pessoas de preto, como se estivesse nu. Eu achei que fosse algo ligado a uma memória, porque você vai em Buenos Aires, você tem lá a Praça 3 de Maio, você tem a questão dos meninos que sumiram, as mães que choram, o resgate dos seus filhos, você vai no Chile, encontra uma proposta que deve ser algum culto de protesto ou alguma coisa ligada ao corpo. E não era uma coisa, nem era outra. Tradição. E aí eu paro para pensar e fico pensando. Não é a roupa que a gente usa que pode servir como modelo de padrão de colaboração. Não é um lugar. Quantas pessoas naquela época de Jesus sofriam penas máximas, mas não eram decapitadas, não eram crucificadas? A decapitação era uma para quem era romano, crucificação para quem era bárbaro e cometia crimes capitais. Mas muitos não eram executados imediatos, muitos eram guardados e encarcerados. Imagina para aqueles que seguiam a Cristo e que estivesse preso. Se tivesse que ser, seja no Monte Gerizim, seja no Templo de Jerusalém, como eles iriam adorar? Imagina aqueles que estavam enfermos, tal qual Jesus curou um homem lá no tanque de Siloé. Como eles poderiam adorar estando prostrado no leito, aprisionado no lugar de espera de um milagre, que era todas as vezes que um anjo viesse, que descesse, que movimentasse a água, é que quem excesso de Deus seria curado? Imagina como é que aquelas pessoas adorariam a Deus. Nós temos uma dificuldade de sentir empatia, de se identificar e se colocar no lugar dos outros. Mas eu preciso trazer uma boa nova para você nessa noite. Você precisa ter renovação para ser. Renovação
formação para ser adorador. A tua mente precisa passar por um processo de metamorfose para que a cada dia tu se tornes e eu me torne um verdadeiro adorador. O profeta messiânico chamado Isaías profetiza dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço novo, eis que faço uma nova coisa, e nela sairá a luz. Porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. O profeta messiânico Isaías está profetizando: não vos lembreis das coisas passadas, mas nem aquela mulher samaritana, nem os judeus entenderam a palavra profética e estavam presos à tradição. Mas Jesus Cristo é enviado para cumprir a promessa. Ele é enviado para cumprir a palavra. E é por isso que eu me alegro, porque aqui está dizendo: faço, pois, nova, uma coisa nova, e nela sairá luz. Porventura não sabereis, abrirei um caminho no deserto, e no ermo haverá luz. Quem é o caminho? Só quem sabe. Quem é o caminho? Agora olha que coisa interessante, essa profecia se cumprindo na vida de uma mulher que sequer se sabe o nome. Por que não se sabe o nome? O nome dela não é samaritana, a samaritana é a origem dela, mas é uma mulher. Essa mulher, ela está no centro da sua cidade, ela está rodeada das suas amigas. Essa mulher, ela é auge das atenção das pessoas porque gostam dela. Essa mulher, ela está no deserto. Esta mulher, ela está em um lugar, e deserto, biblicamente falando, significa afastado de Deus. Esta mulher está afastada de Deus. Ela está no deserto. Esta mulher está no erro. Ei, pastor, o que é que significa erro e o que é que significa deserto? Deserto agora você já sabe, afastado de Deus. Repete comigo: afastado de Deus. Afastado de Deus. Erro. Repete comigo: erro. Solitário. Como é que estava essa mulher? Afastada de Deus e solitária. Por que ela estava buscando água no horário que o sol é calcifante, é escaldante, é terrível? Por que ela estava lá naquele horário? Porque nenhuma pessoa de sã consciência iria buscar água naquele horário. Toda a cidade se reservava o direito de ir na noite. E por que ela ia naquele horário? Porque ela já tinha tido 5 casamentos, todos os casamentos ilícitos, ou seja, ela cometia adultério com alguém que se permitia ficar com ela. Já tem um compromisso. Ela teve 5. E o 6º casamento que ela estava também não era dela o marido. Aquela cidade amava aquela mulher, né, meus irmãos? Aquela cidade queria dar bombom, caixa de flores para ela, não era não? Não, amados. Esta mulher estava afastada de Deus, ela estava aprisionada ao pecado. Essa mulher estava solitária porque ninguém quer estar próximo de quem está vivendo dia de desgraça, dia de ruína. Quem aqui já foi estudante, já teve a experiência de ter algum coleguinha ou colega que cometeu algum deslize e as pessoas ventilam, e hoje é uma cidade muito maior. Antigamente era fofoquinha de ouvido em ouvido, de boca em boca, no máximo um bilhetinho, uma cartinha. Hoje em dia as pessoas pegam o celular e vai ver, ó, fulano ficou com fulano fez tal coisa, fulano roubou. A pessoa sai conhecida no dia da escola, volta no outro dia, parece que está leproso, todo mundo quer se distanciar. Essa mulher estava vendo exatamente isso. Ninguém queria estar perto dela. Dá para você entender? Aí se cumpre a palavra de Deus. Deus estava falando e fazendo cumprir a palavra dele. Fazendo cumprir a palavra dele. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova.
nela sairá a luz. Porventura não sabereis, eis que porém o caminho do deserto e o rio vivo. Eis que porém. Onde aquela mulher estava? No deserto, no poço, que era fundo. Tinha que ter o instrumento para poder tirar a água, não tinha um rio ali, e era um lugar distanciado de tudo, mas um caminho veio dela. A salvação, ela veio ao nosso encontro. Não importa o que nós fizemos, não importa o pecado cometido, a salvação, ela caminha ao encontro daqueles que são sedentos de Deus. Ei, abre-se um rio para quem está no erro. No diálogo aqui você vai ver a mulher dizendo para Jesus: ei, Senhor, porventura tu és maior do que o nosso pai Abraão, porque ele mesmo bebeu da água, ele mesmo deu dessa água para os seus filhos, para o seu rebanho. O poço é fundo, tu não tem nem como tirar desta água. Ei, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, não seria tu que irias ouvir eu pedir água, mas tu me pedirias água. Ei, presta atenção, Deus usa de uma maneira estratégica para falar acerca da salvação. As nossas necessidades primárias, elas são conhecidas. Quem aqui não bebeu água durante o dia hoje? Você pode estar fazendo jejum, mas você bebeu um pouco de água, né? Sim ou não? Quem aqui já garantiu pelo menos 3 refeições, 2 refeições, hoje não glória? Essas são as necessidades primárias. Jesus está pedindo água. E a mulher está dizendo assim: ah, Senhor, tu não tem canequinha aqui, tu não tem corda, tu não tem nada, uma lata. E tu queres falar de água? Que água é essa que tu tens? Que água é essa que tu tens? Mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se você tirar a visão da tradição religiosa, se você se abstrair de achar que todas as pessoas que se aproximam de você é para usar você, se você abstrair que todas as pessoas que se aproximam de você é para detonar com você e se abrir para as coisas de Deus, vai vir uma fonte de água viva que vai jorrar de você. A tua sede vai ser saciada. Tu não vai precisar vender teu corpo. Tu não vai precisar ser escrava do pecado, porque tu vais encontrar a libertação e a resposta que traz paz ao teu coração. É este o contexto do capítulo 4. Essa palavra profética se completa. É necessário renovar a mente. Sem lenha, no que se diz respeito à tradição, o altar arderá continuamente sobre o altar. O altar continuamente terá fogo. O altar, para ter fogo, tem que ter lenha. Sem lenha no altar, o fogo sem renovação, não há adoração. É necessário haver renovação na nossa mente para que haja uma contínua adoração. Por quê, pastor? Porque nós caminhamos por provas, nós caminhamos por provações. Nós temos momentos que Deus nos coloca no estreito, que é para poder tratar conosco, para que a nossa adoração seja verdadeira. A prova disso se encontra no pai da fé. Abraão, sim, meu Deus, sim, Pai maravilhoso, agora pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu tantos ama, e vai com ele e oferece a ele em holocausto para mim. É isso mesmo que tu quer? É bom ser. Qual é o resultado da história? O livro de Gênesis vai dizer que Abraão partiu junto com os moços, junto com seus animais, junto com Isaac,
Chega num determinado momento que ele pega a lenha, coloca nos ombros de Isaac, pega todas as instrumentárias necessárias e começa a subir o monte. E num determinado momento, quem sabe num grande momento de silêncio, porque Abraão sabia o que ia fazer, mas Isaac não sabia a verdade toda. Ele sabia parte da história. Vamos oferecer sacrifício ao Senhor e depois voltaremos. Abraão não deu a entender que Isaac seria o sacrifício. Mas Isaac está aí andando com o pai, caminhando com o pai, e de repente ele diz assim: meu pai já está de idade. Será que ele não está percebendo que está faltando por ver? Meu pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício? Tem momentos que nós recebemos perguntas que a gente não sabe nem o que dizer. Quem já experimentou isso? Por isso que a mente do adorador tem que ser renovada. Você tem que entrar numa sintonia todo dia nova para poder entender uma dimensão diferente. Naquele momento, talvez eu, como pai, eu comecei a tremer e dissesse: vamos para casa, meu filho. Eu estou velho, eu não esqueci não. Abraão disse: Deus. Isso é que é ser adorador, amados. Isso é que é ser adorado. Uma prova terrível que ele teria que dar o melhor dele. Ele está dizendo que Deus vai prover. Quando você estiver sendo provado, adore o Senhor crendo na provisão dele na sua vida. Quando você estiver vivendo um momento de adversidade, simplesmente adore, reconhecendo quem ele é, a magnificência dele, a soberania dele, o poder dele que excede muito as nossas vidas. Pare para pensar acerca da renovação. E eu fico pensando, vou dar um exemplo bíblico, aliás, fora da Bíblia, melhor dizendo, de algo que está na natureza, mas que serve para as nossas vidas, porque esta exemplificação ela encontra respaldo bíblico também. Muitos aqui já ouviram falar da águia, sim. Existem vários tipos de águia, águia imperial, tem uma águia que é toda preta. A águia ela consegue viver aí 40 anos, 46 já confirmado, outras conseguem chegar a 70. Mas uma coisa é certa: se você assistir algum filme, algum documentário relacionado às aves, você vai ver que ela está na cadeia, ela está no topo da cadeia. Ela não tem predador. A águia não tem predador, ela está no topo da cadeia. Ocorre que com o decurso do tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando ela chega nos 40 anos, a sua pena, a sua plumagem, ela está com uma espessura muito grossa. As garras dela, que ela dá aquele mergulho na água e pega um peixe grande, chega a levantar de caminho de mostrando até debaixo do cachorro, vai suspender e levar. As suas garras, as unhas ficam mole. Mas o pior de tudo, o instrumento de ganho dela, de batalha dela, que são as garras, amolece as unhas. E o bico ele liberta. Então, aos 40 anos, a águia tem que tomar uma decisão: continuar do jeitinho que está, ou entrar numa caverna, num penhasco, numa peia, e ficar 150 dias experimentando uma transformação. Ela vai começar a provocar o bico batendo na penha, isso vai gerar muita coisa. Mas à medida que ela bate, aquele bico que envergou e que já não tem mais habilidade para se alimentar, aquele bico ele vai sendo cada vez abalado. Mas em contrapartida, dentro dela, começa a nascer um novo bico. O bico mole ele vai ter que sair, e quando o bico cai, já existe um novo. Mas o processo de dor continua. Agora ela tem um bico firme, capaz de impregnar a força que ela quer usar. Aí agora ela começa a fazer uma coisa muito interessante: aquelas unhas moles, ela começa a picar e a puxar. Aí ela arranca todas as unhas.
Agora ela tem que começar a tirar todas as penas espessas, porque as penas grossas elas vão pesando e vão dificultando um pouco. E ela começa a arrancar toda a sua plumagem. 150 dias viver nesse processo. Quem olha no meio do caminho vai dizer assim, não tem mais jeito. Olha, não tem jeito. Olha, não tem garra para poder pegar as garras dela, as unhas delas já foram. E agora, pior que isso, ela não vai voar porque ela não tem mais pena. Algumas pessoas, quando olham para a vida de um adorador no processo do tratamento, acham um monstrinho, um bichinho feio. Não quer estar junto de jeito nenhum. Aquele ali está ligado. Aquele pastor acaba naquele. Só Jesus, é só tribulação. Você não sabe se ela está na caverna, gente. Você não sabe o processo que ela está vivendo. Mas quando a águia entra e fica os seus 150 dias, quando ela sai renovada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Os que confiam no Senhor voarão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando ela passa este processo, ela consegue acrescentar na vida dela mais 30 anos de existência. Nem todos os adoradores estão dispostos a eliminar o peso da caminhada. Eu quero entrar no céu, Jesus, mas tu já sabes, Jesus, que eu sou assim, eu não mudo. Olha, Jesus, eu sou desse jeito mesmo, Senhor, mas eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou falando mal da vida dos outros, mas é desse jeito aqui. Mas tem momento que Deus chama para quantas pessoas que se acham boas porque a força da sua mão traz dinheiro, traz as coisas para casa. Força. Porque do homem que confia na força dos seus braços. Aos seus ele dá enquanto dorme. Feliz é aquele que põe a confiança no Senhor. Essa roupa é muito boa. Olha o carro que eu tenho. Olha onde eu moro. Ela tem que se descobrir. É um processo de renovação da mente. A adoração exige de nós renovação. Renovação exige de nós voltar ao estado original. É forte, irmãos. É forte. Eu fico pensando. Será que nós entendemos que Deus ama as pessoas, independente do que ela faça, do que ela seja? Quantos aqui acreditam que Deus ama de tal maneira que não importa quem cometeu o crime mais bárbaro da religião e que esteja encarcerado no presídio nesta hora e que a bondade de Deus este caminho visita ele lá onde ele está? Que é o seu problema, o que é o seu pecado, o que é a tua limitação diante do caminho. O caminho veio até você nesta noite. Jesus veio até você nesta noite. Eu quero que você tenha uma visão aberta para entender que este caminho não se abriu apenas para você, mas está disponível a todos quanto desejam salvação. A todos quanto creem nele, Deus o direito de ser chamado Filho de Deus. Precisamos entender que a verdadeira fonte da adoração que sacia a alma, ela está disponível a todos nós. A restauração vem de uma conversão diária. À medida que você conhece a Deus, vai conhecendo a Deus através do seu Filho Jesus, vai havendo transformação. Colossenses capítulo 3, versículo de número 10, esse versículo é um dos que eu estarei ministrando amanhã. Ele diz assim: e se revestam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Deixe aquela natureza, a do velho homem, a identidade velha, aquela que só fazia o que era errado, e comece agora a andar, não na sua própria vontade, mas na vontade do Senhor Jesus. É tremenda essa palavra.
se revista do novo, do conhecimento novo. Eu preciso entender que Deus me ama. Quantas pessoas eu encontro na beira da morte, do leito da morte, por vezes médicos. Já tive a oportunidade esse ano de assistir médicos que tentaram contra a própria vida. Então, minha comigo, às vezes eu peço oração, ora comigo, porque estou vendo uma luta difícil, estou assistindo muitas pessoas com espírito suicida. Eu visitei um rapaz numa clínica lá do lado norte. Na realidade, eu peguei, alguém me ligou de Palmas, pedindo que eu fosse até o apartamento, que ele tinha tentado contra a vida, larguei do escritório, corri. Peguei aquele rapaz, fomos para o Santa Lúcia, fomos para o Santa Lúcia da Sul. E depois aquele rapaz ainda tentou contra a vida, saiu do hospital, pelo motivo a mãe não assinou para que ele ficasse. E dessa outra vez o negócio foi mais complicado, porque ele aspirou, então obstruiu pulmões e fez infecção. E depois que esse rapaz passou mais de 20 dias na UTI, ele foi transferido para uma clínica lá no lado norte, específica para pacientes com esses problemas. E eu fui visitar esse rapaz, um jovem, solteiro, doutor, estabilizado financeiramente. Quando eu chego naquele hospital, ele vira para mim e diz assim: ele não estava tendo acesso ao celular, mas a mãe levou o celular e nos momentos que tinha visita, ele pegava o celular. Quando ele viu o celular, ele ainda comentou, disse: uai, essa moça está desaparecida? Era uma enfermeira. Ela é, aliás, psicóloga. Ela foi quem me atendeu. Eu falei para a história que eu não gostei dela. Ela estava muito pior do que eu. Fala do rapaz. Ela estava pior do que eu. Eu bati o olho e já sabia até quem era a peça. Poucos dias, 2 dias depois, tomamos conhecimento, todo o Distrito Federal monitorou, que aquela psicóloga jogou o carro dentro do lago. Agora eu fiquei admirado. Uma pessoa que eu tinha assistido em menos de um mês tentar 3 vezes contra mim, chegar para ser atendido e identificar que a pessoa que estava atendendo por ele estava pior do que ele. E aquela mulher, aparentemente, era nova, era casada e tinha um filho desconhecido nosso, lá de segurança. Aquela mulher, ela trabalhava, ela andava, ela tinha uma vida social, mas ela era um zumbi, ela era invisível aos olhos da sociedade. Às vezes nós não conhecemos da dor de Deus. Às vezes nós não fazemos ideia do que se passa na vida de Deus. É por isso que o adorador tem que ter muita esperança. Jesus poderia ter matado essa mulher no poço de Samaria. Mas ele diz assim: mulher, vou retomar a palavra para a gente deixar. Mulher, a hora vem e a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mulher, não é no monte apenas. Mulher, não é em Jerusalém apenas, mas é onde você esteja. A resposta que Jesus traz faz todo sentido na vida daquela mulher. Ao ponto que ele diz: chama lá teu marido. Não, Senhor, eu não tenho marido, não. Realmente você falou a verdade, você não tem marido mesmo, não. Se tivesse 5 que você tem hoje, não é teu. E esse diálogo, quando Deus, através de Cristo, diz: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Vocês estão observando aqui que essa mulher, ainda que fosse religiosa, ela tinha conhecimento da palavra. Presta atenção. Quem diria que uma adúltera, uma mulher de vida complicada, eu usei até o termo de uma expressão de linguagem baixa, carga torta, seria alguém que tinha conhecimento da palavra? Quem de vocês iria olhar e dizer assim: essa mulher é filha de Abraão, ela também é filha de Abraão. Estaria filha de Dedé, essa aí não tem salvação. Mas para aquela mulher tinha salvação.
Jesus está comunicando com ela no nível espiritual. E olha o que a palavra vai dizer. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Ela disse que estava esperando a salvação, porque a salvação veio dos judeus. E Jesus está dizendo para ela: eu sou o que abre o rio no deserto. Eu sou o que abre o caminho. Eu sou o que se apresenta com ele. Eu sou o que busca o que está solitário. Eu sou o que busca aquele que está afastado de Deus. E esta mulher, ao ouvir esta verdade, aquela mulher, ela largou tudo instantaneamente. Olha o que é adoração. Eu preciso falar isso para você. Adoração não é você vir na igreja só no domingo. Adoração não é estar aqui na escola dominical, ouvindo o culto da vitória, no culto da missão. Não. Adoração é uma ação imediata. Quem que disse que era o Messias? Jesus. E o que é que aquela mulher fez? Ela creu. E se ela creu, e se ela sabia que quem estava falando era Jesus, agora a salvação não era algo que ela queria só para a vida dela. Ainda que os seus algozes, ainda que as suas inimigas estivessem dentro da cidade, aquela mulher, ela se despiu da vergonha. Ela enfrenta a cidade de frente e começa a anunciar aos homens, quem sabe até com quem ela já havia se deitado: olha, vim de ver um homem que falou tudo acerca da minha vida. Porventura não seria ele o Messias? Vim de verde. Onde é que ele está? Está lá no poço, vim de verde. E a cidade corre para Jesus. Oh, aleluia! A cidade agora tem um encontro de Jesus, porque uma mulher que aos olhos do homem seria uma filha de Belial, filha da perdição, agora é uma adoradora, é alguém que quebra a tradição, é alguém que rompe com a tradição e se prostra e adora em espírito e em verdade. É alguém que quer que outros também se tornem adoradores, porque ela entende o projeto de Deus. A salvação não é só para mim. Se Deus alcançou eu que não estou valendo nada, imagina as outras pessoas. Se Deus está tendo piedade comigo, o que Ele não vai fazer com essa cidade? Se Deus alcançou a tua vida, o que Ele não pode fazer pela tua família? Se Deus tem alcançado a tua casa, o que é que Ele não pode fazer com aquele que abandonou a tua casa? Seja adoradora, seja adorador, se prostre e adore a Ele acima de todas as coisas. Ele não perdeu o governo, Ele não perdeu o comando das coisas. Ele é aquele que dá a última palavra. Ele é aquele que dá a última palavra. Oh, queridos, o caminho da restauração é necessário. Quem nos encontra Jesus, é necessário passar por Samaria. Jesus pediu água e aquela mulher criou imposição. Deus talvez esteja falando contigo nesta noite, mas você está criando imposição. Senhor, tem que ser do meu jeito, Senhor, tem que ser desta maneira. Deus está querendo simplificar as coisas para você, está dizendo para você: você não precisa dizer que é membro da Batista Ebenezer. Você não precisa dizer para a sua família que trocou de religião. Você só precisa ser um adorador. Você só precisa adorar aquele que é verdadeiro. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você só precisa adorar aquele que é a verdade, aquele que não tem engano, aquele que não é mentira, aquele que tem boca que fala, aquele que tem mão que estende a mão para tocar na tua saúde e te curar, aquele que termina quando todos viram as costas para você. Nós não estamos falando de um ídolo, nós não estamos falando de uma imagem, mas estamos falando do Deus que é vivo, Deus é Emmanuel, Deus encarnado, Deus que caminha com o seu povo. É esse Deus que deseja ser adorado, é esse Deus que busca a adoração. E à medida que você vai conhecendo a Deus, as dúvidas são removidas. Na luz da verdade de Cristo, agora é só alegria.
Se permita ser renovado para que venha mais 10 anos desta igreja. Se permita ser renovado para que venha mais 20 anos desta igreja. Se permita ser renovado para continuar experimentando um processo chamado adoração. Aquela mulher estava limitada na linha do tempo. A adoração para ela só fazia sentido pela tradição se fosse um monte. A adoração para ela entendia que nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum dos patriarcas, nenhum dos grandes profetas pisaram seus pés em Jerusalém. Não fazia sentido nenhum para ela Jerusalém na cabeça dela. E ela não estava errada. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Mas ela entendeu que o mais importante não é o lugar. Fala para quem está perto de você. O mais importante não é o lugar. Mas o importante é a pessoa. Ele é espírito, você tem um espírito. Ele é espírito, você é espírito. Aonde você estiver, adore Ele em espírito e verdade. Eu convido você a se colocar em pé. E nós iremos orar finalizando essa ministração. E assim como Jesus usou de bondade na vida desta senhora, a qual você tem o nome registrado, eu creio que Ele quer usar de bondade com a tua vida nesta noite. Eu creio que Ele quer usar de bondade com a tua casa nesta noite. Preste atenção. A mulher sequer entrou numa sinagoga, ela sequer entrou num templo religioso, mas o próprio Jesus foi até ela. Hoje você está tendo um privilégio, você entrou numa casa em que se fala de Deus, você está num lugar que é ministrada a palavra de Deus, evangelho da graça de Deus. E hoje você tem a oportunidade de fazer uma feliz escolha, de escolher estar ao lado de Cristo, escolher ser verdadeiramente uma adoradora. O fato de ter nascido numa cidade, numa religião, num contexto, não é mais importante do que ter o entendimento que Deus está procurando adoradores. Por isso eu peço que você feche os seus olhos. Se você ainda não teve a oportunidade de declarar que quer ser uma adoradora, que quer ser um adorador, que quer reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você tem a oportunidade, aonde você esteja, não precisa sair do seu lugar, aonde você esteja, fale com Jesus: Senhor, eu quero experimentar desta água vida. Senhor, eu quero experimentar deste mover profético na minha vida. Senhor, eu quero ter saciado a minha sede, bebendo da fonte da água vida. Quem está aqui nesta noite que deseja fazer isso? Basta erguer uma mão e uma outra, colocar no seu coração, que eu quero orar com você, aonde você se encontra. Se há alguém nesta noite que vem a esta casa e deseja se tornar um adorador, não é um seguidor de Paulo, de Pedro, de João, de Ari, de Wilson, não. É um seguidor verdadeiro de Cristo. Esta é a tua oportunidade. Esta é a tua oportunidade. Quem sabe você estava fora. Esta mulher ela tinha um conhecimento, mas ela estava vivendo uma vida fora daquilo que agrada a Deus. E ele foi até ela. Nesta noite Deus está dizendo: ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de reconciliar, ainda é tempo de vir para o aprisco, ainda é tempo de tomar parte na mesa, de sentar comigo. Quero orar por você, se porventura você quer reconciliar. Aonde esteja, não precisa sair do seu lugar, basta erguer a sua mão, que eu irei orar por você. Alguém nesta noite, que Deus abençoe a tua vida, minha filha. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Tem mais alguém nesta noite? O mover e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Se o homem te decepcionou, se houve uma frustração dentro do contexto religioso, nesta noite, abre o teu coração. Ele abre o caminho, Ele vai até você, Ele visita você no meio da tua solidão. Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz e as minhas mãos eu ergo em direção à tua filha, para pedir, Senhor, que tu as tome com a tua mão santa e poderosa.
Quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta.